Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, coroa da santidade. A gente vai continuar referências do Antigo Testamento. Padre Iannuzzi compilou uma série de referências do Antigo Testamento à Era da Paz, em seu livro O Esplendor da Criação. Alguns dos quais compartilho aqui. Lá não haverá mais um menino de dias, nem um velho que não preencha seus dias, porque a criança morrerá 100 anos. Pois, como os dias da árvore da vida, assim serão os dias do meu povo, e as obras de suas mãos serão multiplicadas. Meus eleitos não trabalharão em vão, e nem produzirão filhos por maldição, pois serão uma semente justa abençoada pelo Senhor, e sua posteridade com ele. Isaías 65. Dá um grito de alegria, estéril, que não suportou, e rompe em júbilo, você que não estava em trabalho de parto, pois mais numerosos são os filhos da esposa abandonada do que os filhos dela, que tem marido. Isaías 54. Veja, eu venho a você. Colocarei sobre você multidões de homens, cidades serão repovoadas e ruínas reconstruídas. Colocarei sobre vós multidões de homens e bestas, para que se multipliquem e sejam frutíferos. Besta, quando fala, a tradução é animais, né? Multidões de homens e animais, para que se multipliquem e sejam todos frutíferos. Vou te acho que deve ser respeitar, né? Como no passado, e ser generoso com você, como um começo. Assim sabereis que eu sou o Senhor, conforme Ezequiel 36. A costa pertencerá ao remanescente da casa de Judá, porque o Senhor seu Deus os visitará e fará sua restauração. Sofonias 2. Para que as montanhas produzam sua abundância para o povo, e as colinas em grande abundância. Salmo 72. Seus desertos ele fará como Éden, seu deserto é como o jardim do Senhor. Isaías 51. Quanto a vós, montes de Israel, plantarás ramos e darás fruto ao meu povo Israel, pois em breve eles voltarão. Ezequiel 36. Esta terra desolada foi transformada em um jardim do Éden, dirão eles. Ezequiel 36. A terra dará seu fruto, pois Deus nosso Deus nos abençoou. Salmo 67. Então o lobo será um hóspede do cordeiro, e o leopardo se deitará com a criança. O bezerro e o jovem leão navegarão juntos, andarão juntos, né? Com uma criança pequena para guiá-los. A vaca e o urso serão vizinhos. Juntos seus filhotes descansarão. O leão comerá feno como o boi. O bebê deve brincar na cova da cobra. E a criança coloca a mão no covil do não sei do que. Adicionador, tradução, né? Não haverá dano ou ruína no meu santo monte. Isaías 11. Só pegar Isaías 11, gente, né? Eu não vou pegar agora porque eu tô, né, correndo aqui. Tô sempre correndo. Jesus, tá? Misericórdia. Os lobos e cordeiros se alimentam juntos, e o leão comerá como boi, e a serpente comerá a terra como pão. Não ferirão e nem destruirão o meu monte santo, diz o Senhor. Isaías 65. Meus escolhidos herdarão a terra. Isaías 65. O som do choro não será mais ouvido ali, nem o som do choro. Isaías 65. Transformarei o luto. Isso aqui são profecias do Antigo Testamento sobre a Era da Paz, para quem não entende ainda, né? Quem não se situou, tá bom? A gente está na Era da Paz. São as profecias do Antigo Testamento sobre a Era da Paz, tá? Transformarei o luto em alegria, os consolarei e os alegrarei pelas suas tristezas. Trarei parcelas de escolha aos sacerdotes, e meu povo será cheio de minhas bênçãos, diz o Senhor.
conforme Jeremias 31. Ele, o Senhor, renovará sua força, e você será como jardins regados. Isaías 58. Os fracos entre eles serão como Davi naquele dia. Zacarias 12. Fortaleça as mãos fracas, mantenha firme os joelhos fracos, então os olhos dos cegos serão cobertos, os ouvidos dos surdos serão limpos, então o coxo pulará como um cervo, então a língua do mudo cantará. Isaías 35. Conduzirei os cegos em sua jornada, transformarei trevas em luz diante deles, e tornarei retos os caminhos tortos. Isaías 42. Então, olha, Jesus falando aqui que ele vai conduzir a gente na jornada, né? Nesse momento a gente não está vendo nada referente à era da paz acontecer ao nosso redor. A gente só está vendo trevas, né? Então ele vai transformar as trevas em luz, tá bom? É isso que eu vivo falando para vocês, né? Isaías 42, aí, a profecia de Jesus, de Deus, ó, né? O profeta Isaías. Transformarei todas essas trevas em luz. Então eu vivo falando para vocês, né? Não tenham medo, que tudo isso vai ser transformado em luz. Né, que Deus sabe o que está fazendo, né? Não adianta ter medo, não adianta ficar correndo ainda, não é a hora, né? Vai ter o caminho, a hora certa de você, né, sair dessa situação, né, de você escolher os caminhos certos. Vai ter um momento que Deus vai iluminar tudo, vai ficar muito claro para a gente saber onde a gente pode ir e não pode ir, tá bom? Por enquanto, é ficar em casa, a ordem é ficar em casa, tá? Fica na sua casa por enquanto, né? Jesus, ele pede isso até pelo Padre Pio, né? As profecias que deu ao Padre Pio pra gente ficar em casa, né? Não manda a gente sair pra lugar nenhum. Transformarei trevas em luz diante deles e tornarei retos os caminhos tortos. Isaías 42. Então o nome do Senhor será declarado em Sião, o louvor de Deus em Jerusalém, quando todos os povos e reinos se reunirem para adorar o Senhor. Salmo 102. Eu venho reunir nações de todas as línguas. Eles virão e verão minha glória, conforme Isaías 66. Esse momento que ele reúne as nações de todas as línguas, que já acontece, é a JMJ, viu, gente? JMJ já é Jesus demonstrando os sinais do reino. Naqueles dias, 10 homens de todas as nações falarão em línguas diferentes, tomarão posse, sim, levarão velho de todo judeu à beira de suas vestes e dirão: vamos com você, pois ouvimos que Deus está com você, conforme Zacarias 11. Então vocês ficam vendo o pessoal falando muito contra a ordem mundial, até bispos estão aparecendo agora na internet, falando pra gente ficar esperto, né? Mas eles no final, você vê que teve um bispo que ele falou que vai acontecer, tem que acontecer tudo também, né? Pra gente sabe que tem que acontecer essas coisas, mas que no fim quem vai vencer é Deus. O bispo falou ontem. Então, não ficar com medo, né? Quem vai no final vencer é Deus. Então a gente fica vendo tudo isso que o pessoal tá falando da nova ordem mundial, não tem como fugir. É uma coisa clara, não tem como a gente derrubar isso, tá? A gente não tem poder nenhum. Cada um de nós somos poucos. Não, assim, a gente, por mais que a gente tenta ser oposição disso, né? Porque a gente é de Cristo e quer manifestar que nós somos de Cristo, mas nesse momento, por que veio a divina vontade para nos ensinar, né? Que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Por quê? Para a gente poder ficar quietinho na nossa casa. Porque Deus não quer que a gente saia gritando por aí. Claro que se tiver uma lei ruim, como a gente já conversou aqui, se tiver uma lei contra o aborto, e o que a gente puder fazer para demonstrar que a gente é contra, a gente vai fazer. O que precisar fazer, você faz. Não precisa sair nem de casa. Você assina lá todos os documentos que tiver que contra a lei do aborto, você assina. Mas só que não tem jeito. Se for para aprovar, vai aprovar, entendeu? Mas é aquilo que a gente já conversou. Deus vai transformar as trevas em luz. Tá aqui, ó. Conduzirei os cegos em sua jornada e transformarei trevas em luz. Fique em paz. Ele vai transformar as trevas em luz. Tá bom? E vai tornar retos caminhos tortos. Então a gente tem que confiar nessa palavra de Deus, gente. Isaías 42, tá? Então o nome do Senhor será declarado em Sião, o louvor de Deus em Jerusalém, quando todos os povos e reinos se reunirem para adorar o Senhor. Aí vocês ficam pensando, nossa, mas tá juntando todos os povos e reinos, todos estão se juntando, essa nova ordem mundial, e a gente vê que isso é do anticristo. E aí, de repente, vai virar para Deus? Vai virar para Deus.
tá? Isso que está se formando vai se transformar para Deus. Você pode ficar tranquilo. Na hora que o anticristo sentar lá, ele é morto. Na hora que ele sentar em Jerusalém, ele é morto. E aí o reino de Deus vem. Então vocês fiquem em paz, vai acontecer isso exatamente. Então, para poder chegar o anticristo a sentar na cadeira de Deus, né? Sentar no lugar onde Deus deveria sentar, né? Na hora que precisa acontecer tudo isso. Não pode a gente mudar. A gente não pode querer mudar. A gente pode até falar, a gente não gosta do anticristo, a gente não gosta, a gente não aceita e tal. A gente pode até fazer alguma manifestação, de alguma forma ou de outra, né? Falando que a gente não gosta. Tudo bem, isso faz parte. Né? Não votar em alguém que tenha um comunado ou um anticristo. Mas nesse momento não tem como a gente correr dessa situação, tá? E daí vocês ficam preocupados com o Papa. Nossa, mas o Papa então é a favor do anticristo. O Papa é a favor do governo mundial. Gente, o Papa ele tem que trazer o reino da divina vontade. O Papa é o que menos tem que atrapalhar o projeto de Deus. Entendeu? O Papa tem que saber isso que está acontecendo. Ele tem que pegar e falar, Senhor, eu sei que o povo tá entendendo eu errado, mas eu sei o que o Senhor vai fazer, então eu tenho que confiar no Senhor. É isso que o Papa pensa. Aí vocês pensam que o Papa tá de mãos dadas com o anticristo. Não tá de mãos dadas com o anticristo. Concordar com a nova ordem mundial não quer dizer que você está do lado da nova ordem mundial do mal. Você está do lado da nova ordem mundial do bem, que é o reino da divina vontade. O reino da divina vontade é uma nova ordem mundial do bem. É uma nova ordem mundial. Não deixa de ser. Porque Deus vai trazer o seu reino, o seu triunfo do Imaculado Coração para o mundo inteiro. Então, você que é católico, você tem que... assim, se todas essas coisas acontecerem, é para o nosso bem. Deverá acontecer tudo isso. Jesus que falou. Quando vires que começar a acontecer esses sinais, essas coisas, saiba que está próximo a vossa libertação. Que está próximo o meu reino. Aí você fica... Aí eu penso assim, você vê essas coisas acontecer. Aí você quer ir contra a nova ordem mundial? Querer ir contra a nova ordem mundial é querer ir contra o reino de Deus. Vocês estão entendendo? É muito complexo. Eu sei que é difícil um negócio desse, mas é real. É real. Vocês não têm que favorecer. Não estou falando que vocês têm que favorecer, não. Tá? Aceitar tudo que está acontecendo, não. Não é nada disso. Né? Não é isso. Ah, mas eles estão trazendo coisas horríveis para as crianças na escola. Né? Eles estão obrigando isso, estão obrigando aquilo, estão obrigando a gente a fazer isso. E não sei o que, não sei o que. É trevas mesmo. A gente vai ficar tudo numa situação muito difícil. Mas Jesus pede para a gente ter paciência. Tem que ter paciência. Confiar em Deus, colocar Deus à nossa frente, rezar, consagrar todo mundo da nossa casa para Nossa Senhora e esperar em Deus. Não adianta ficar preocupado, não adianta ficar desesperado, não adianta ficar nervoso com essa situação. Então, esse pessoal da internet está deixando a gente, todo mundo nervoso, deixando todo mundo preocupado, todo mundo numa situação que não sabe como resolver essa situação. Não tem como resolver mesmo, gente. Eles têm que explicar, eles não explicam direitinho a gente. É o seguinte, está acontecendo isso lá em Jerusalém, está acontecendo isso lá nos Estados Unidos, está acontecendo isso lá em Roma, está acontecendo isso lá no sei lá onde, está acontecendo isso lá no governo, está acontecendo isso, o reset vai acontecer, está acontecendo o reset, está acontecendo... Mas é o seguinte, saibam que todas essas trevas vão se transformar em luz, conforme Isaías 42. Vamos rezar, vamos consagrar nossa família ao Senhor, vamos orar, vamos adorar o Senhor mais do que nunca. É só Ele que vai resolver isso. É só Ele, é só Ele. Você não tem poder para resolver isso. Você não tem poder de sair na rua e tentar ir contra isso. Não tem jeito. Você tá entendendo? Então esses caras, eles não falam essa parte. Eles não falam que você tem que rezar e se consagrar a Nossa Senhora. E se penitenciar. E buscar Jesus dentro do seu coração, na sua casa. Eles não falam isso. Eles não falam que Jesus vai cuidar da gente, igual cuidou lá do seu povo do Egito. O seu povo do Egito lá, ele cuidou bonitinho. Por que ele não vai cuidar da gente? Então, eles não falam isso. Entendeu? Eu venho reunir nações de todas as línguas. Eles virão e verão minha glória. Então, ele vem reunir as nações de todas as línguas. É Jesus que vem. É Jesus, é Deus que vem reunir, gente. Salmo 65. Isaías 66, desculpa. Eu venho reunir, então a nova ordem mundial, eu venho reunir as nações de todas as línguas, é Jesus que está fazendo isso, Deus.
Ir contra a nova ordem mundial é ir contra Deus. Tem que acontecer, entendeu? Está na profecia da Bíblia. Do mesmo jeito que precisou acontecer muitas coisas ruins para Jesus nascer, né? Aconteceu várias coisas no momento do nascimento de Jesus, as profecias lá, que Jesus teria que ir para o Egito, né? Que a Raquel choraria os seus filhos. Ué, a Raquel chorou, foi uma coisa horrorosa. Quantos bebês morreram e pais dos bebês morreram? Até 2 anos de idade que Herodes matou todo mundo. Foi trevas. Mas aquelas trevas se transformaram em luz. Essas almas todas foram os primeiros mártires da vinda do Cordeiro, da vinda do Messias, foram os primeiros mártires, primeiros santos da vinda do Messias, né? Então, tem que entender dessa forma. Se a gente não entender dessa forma, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É muito sério. Naqueles dias, 10 homens de todas as nações, falando em línguas diferentes, tomarão posse. Sim, levarão velho de todo judeu à beira de suas vestes e dirão: vamos com você, pois ouvimos que Deus está com você. Tá vendo? 10 homens de todas as nações, deve ser das Nações Unidas, falando em línguas diferentes, tomarão posse, né, do governo lá dos judeus, do governo de Israel. Tomarão posse de Israel, levarão o velho, todos, né, todos os velhos judeus à beira, né, e dirão: vamos com você, pois ouvimos que Deus está com você. Então, essas pessoas são aquelas que vão ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém, né? Eles falam que vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém, ou que vão mexer lá nas terras de Jerusalém, que agora está cheio de riqueza lá, de gás natural lá que eles descobriram, né? De uma lua, é tudo de propósito. Deus fez aparecer essas fontes de gás natural lá de propósito, para poder chamar o povo para lá. Tudo de propósito, tá? De uma lua nova para outra e de um sábado para outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor, conforme Isaías 66. Ah lá, de uma lua nova para outra, de um sábado para outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor, tá? Aí dá a entender que a gente vai adorar o anticristo, mas não é, a gente vai adorar o Senhor. A gente vai deixar o anticristo, coitadinho, virar a casaca, deitar, não sei falar a palavra, fazer o showzinho dele. A gente vai deixar ele fazer. Deixa o anticristo fazer o showzinho dele. Deixa ele, Deus quer que ele faça, paciência, deixa. A gente tem que deixar. Aí as pessoas acham que a gente é louco. Não é louco, é Jesus falando que ele vai acontecer, tudo isso tem que acontecer. Tem que acontecer, a gente confia no nosso Deus. Nós somos governados pelo nosso Deus, não pelo anticristo. Não por esse mundo, a gente não é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus deixa claro: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. É só você aceitar essa realidade, você falar isso para você mesmo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou no mundo vendo todas essas coisas, mas eu não sou desse mundo. Deixa eles que são desse mundo reinar do jeito que eles quiserem, enquanto eles podem. Vai acabar o reino deles logo, logo. É assim que Jesus quer que a gente pense. Ele fará chover as sementes que você semeia na terra, e o trigo que o solo produz será rico e abundante. Nesse dia seu gado pastará em prados espaçosos, os bois e os jumentos, que até o chão comerão silagem lançada contra eles com pá. Sobre toda montanha alta e colina haverá correntes de água corrente. Isaías 30. Eles viverão nas casas que construíram e comerão os frutos das vinhas que plantam, e os meus escolhidos gozarão por muito tempo o produto de suas mãos. Não trabalharão em vão, conforme Isaías 65. Tudo profecia da era da paz. Naquele momento, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, as pessoas que escaparam da espada encontraram graça no deserto. Quando Israel se apresenta para descansar, o Senhor lhe aparece de longe. Com amor milenar, eu te amei, então eu mantive minha misericórdia para com você. Novamente te restaurarei e você será reconstruída, ó Virgem Israel. Carregando seus pandeiros festivos, você deve sair dançando com os foliões. Novamente plantaremos vinhedos nas montanhas de Samaria. Quem os plantar desfrutará dos frutos. Sim, chegará o dia em que os vigias clamarão no monte Efraim. Levante-se, vamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Jeremias 31. Eles se reconstruirão e habitarão suas cidades em ruínas.
vai acontecer uma guerra muito grande, vai destruir tudo, mas depois a gente vai construir as cidades em ruínas lá de Jerusalém, né? As nossas cidades aqui também. Vão plantar vinhedos e beber o vinho, organizar jardins e comer as frutas. Isaías 61. Tudo vai acontecer. Todas essas profecias da Bíblia vai acontecer. Certamente, muitas profecias do Antigo Testamento se referem à vinda de Cristo em carne e ao estabelecimento do cristianismo. Mas muitas outras profecias, as listadas acima, não são possíveis de interpretar com apenas referência a essa realidade passado e presente. Devemos lembrar que a totalidade das Escrituras do Antigo e Novo Testamento é a inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus. O significado pretendido do autor é apenas por esse fato, e seja qual for esse significado, automaticamente o significado de Deus pretendia, como é ensinado dogmaticamente, em Providentissimos Deus e Dei Verbo. Deve ser os documentos, né, da igreja. Se o autor não pretendia um significado puramente simbólico, nenhum cristão tem o direito de insistir que um verso é puramente simbólico. E simplesmente não é possível argumentar que todas as profecias acima são puramente simbólicas. Ninguém jamais conseguiu apresentar tal argumento e nem creio que é fácil de ver. Isso, nunca jamais, né? A ortodoxia católica nos deixa com nenhuma outra opção senão tomar pelo menos seu consenso geral como verdade literal. Uma era gloriosa surgirá sobre a terra em um tempo ainda por vir, né? Que eles falam que a igreja de Laodiceia vai ser esse tempo, vai ser o tempo da igreja de Laodiceia. Conforme o Bartolomeu Hauser, padre, servo de Deus Bartolomeu, eu não sei falar Hauser, contra a heresia neomarcionita. Considerando a sessão anterior e o fato de que apenas vislumbrou a grande riqueza de versículos encontrados no Antigo Testamento que profetizam a era, poucos negam que este testamento, mais da metade da Bíblia, fale desse tempo. Então, em vez disso, para defender sua tese, os críticos costumam recorrer a uma sutil heresia, alegando que essas profecias do Antigo Testamento são somente exageradas, expectativas judaicas imprecisas e excessivamente temporais, que Jesus corrigiu. É claro que Jesus nunca corrigiu essas profecias, ele apenas apontou que o seu reino não é deste mundo. Aqui devemos primeiro reconhecer, ao contrário da difamação modernista, que os antigos judeus realmente acreditavam no céu. Portanto, não podemos acusar essas profecias de serem nada mais do que os substitutos da esperança humana natural para o céu, que os judeus não poderiam nutrir de nenhuma outra maneira, mesmo que essa acusação não fosse herética. Jesus não revelou a existência do céu no Evangelho, não revelou a existência do céu no Evangelho, eu acho que revelou, né? Antes, ele repreendeu os saduceus por não perceberem por si próprios quão claramente o céu era mencionado nas próprias escrituras mosaicas. Então, acho que Jesus revelou, não que ele não revelou. Então, a tradução sempre tem algum probleminha, né? Jesus revelou a existência do céu no Evangelho, né? Ele repreendeu os saduceus por não perceberem por si próprios quão claramente o céu era mencionado nas próprias escrituras mosaicas de Moisés, que eles reconheciam, conforme Marcos 12, 24 e 27, acusando-os corretamente de estarem errados, de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Além disso, vemos o céu ensinado claramente em Macabeus durante o martírio da mãe heróica e de seus 7 filhos em 2 Macabeus, capítulo 7, e muitos outros versículos também poderiam ser citados. Agora, além de somar para um herege a contradição do dogma da igreja sobre a inerrância das escrituras que se aplica ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento, essa rejeição da profecia do Antigo Testamento sobre a era é apenas mais uma trágica queda da antiga heresia marcionita condenada pelo Catecismo no parágrafo 123, descrevendo Marcion, fundador desta heresia. A Nova Enciclopédia Católica declara: Marcion sustentou firmemente que a igreja havia se enganado. Esse negócio de se enganar é complicado, né? Sempre tem alguém falando que o Papa se enganou, que alguém se enganou. Pode ser assim não, gente. Não é tão simples assim a igreja se enganar, não, gente.
Jesus está com ela, né? Marcion sustentou firmemente que a igreja havia se enganado em reter o Antigo Testamento e em considerar Jesus como o Messias predito pelos profetas. Jesus do céu, até isso, cara, até isso, meu pai. Ele citou Lucas 5, 36, 38, 6, 48 para mostrar que a mensagem de Jesus era inteiramente nova. Marcion foi prontamente excomungado. Ele então ganhou novos discípulos entre aqueles que consideravam o Antigo Testamento pouco convincente ou pouco atraente. Marcion, em suas antiteses perdidas, repudiava o demiurgo, ou Deus criador do Antigo Testamento. Ele considerava esse Deus como um espírito de espírito, oferecendo recompensas materiais, caprichoso, violento, vingativo, um tirano e um criminoso, mesquinho, enquanto Deus absolutamente perfeito, Deus do puro amor e misericórdia, estava visivelmente encarnado em Jesus, capaz de não ver nada em comum entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Marcion concluiu que o Evangelho deve ser dissociado do judaísmo e da escatologia apocalíptica judaica. Ele repudiou o Antigo Testamento como desprovido de qualquer revelação do Deus cristão. Nossa, então acho que ele fala que Jesus é Deus, não é o Messias, é Deus, né? Pois em flagrante contraste com as heresias de Marcion, sabemos, por uma questão de fé, que toda a profecia do Antigo Testamento é uma verdadeira revelação divina pública e, portanto, é garantida que seja cumprida de acordo com suas próprias palavras. Enquanto os críticos da era seguem frequentemente os passos de Marcion, nossa, essas pessoas são tudo doidas, e como é mostrado no artigo citado acima, desassociam da escatologia apocalíptica judaica. Isso simplesmente não é uma opção para nenhum católico ou cristão. Nossa fé não nos deixa outra escolha senão atender todas as profecias do Antigo Testamento, com certeza, juntamente com as do Novo Testamento, entendendo que ambas estão presentes na mesma revelação divina inerente. Claro, claro que sim, com certeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado para toda a glória. Amém. Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre tem que ficar juntos de mãos dadas. É o presente de Deus para nós, a palavra de Deus. Estivermos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Deus abençoe você.